Oi, Lavínia. Oiê, Oi, Pro. tudo bem? Oi, Pro. Oi, Pedro. Oi, Henrique. Quem mais tá aí? Oi, Antonella, na sua cabana. Tudo bem? Nossa senhora, que negócio difícil agora mudou. Mudou o quê? Tá diferente os quadradinhos que separa todo mundo, tá mais diferente. É verdade? O meu não tá, não. Acho que tá igual ainda. Acho que deve ter feito alguma atualização aí. Nada a ver. Lembrei, minha mãe atualizou meu Zoom sem minha permissão. Ah, foi diferente, Ela então. lá precisa da sua permissão. Tá vendo como que tá hoje em dia o negócio? É sua mãe. Errei o horário, Pro. Ei. Tava ficando brava com você, que você tava tentando demais. Oi, Isa. Pra quem eu não falei oi pra todo mundo. Adivinha o que eu tava fazendo Todo antes mundo de aqui. entrar na live? Oi? Adivinha o que eu tava fazendo antes de entrar na live? Comendo. Brincando com a sua Nerf. Não, Comendo. O não. que você estava Dormindo. fazendo? Jogando videogame do Naruto. Oh, jogando videogame do Naruto. Que Só que o legal. que eu baixei ontem é só o resumo, eu não baixei o original. Ah, é? Aí eu fui ver Pro, quanto é o original. esqueceu de... R$ 35, vai lá embora. Prefiro comprar ele pela internet, que é 30 só. Barato. Pro, Oi? não pode ser você na videoaula de matemática? Também acho Não, não é isso. que não pode, é que tá gravado já. Eu sei. Então, mano, eu queria muito Ó, que fosse a quando- Fernanda nas videoaulas de matemática. Ela explica muito errado. Não Meu é pai assim, não ó. aguentava mais ontem. Quando começou as gravações, né? Então a gente dividiu. Aí ela gravou, a professora Gisele gravou matemática, eu gravei ciências. Agora eu tô gravando história. Vocês assistiram a aula de história? Ficou longa, né? Ficou, Legal. mas a de matemática teve 1 hora. É, na verdade, assim, ó, eu vou contar para vocês que esse bimestre a maioria das aulas estão longas, porque o terceiro bimestre o material veio mesmo assim, mais denso, sabe, mais complexo. Eu nem terminei a aula de matemática. Nem O terminou. objetivo está nos injustiçando. É, né? É verdade. E aí não tem jeito, gente. É daqui para frente, é estudar cada vez mais, né? Eu até conversei um pouquinho com a outra turma também. Quando a gente começou aí o isolamento social, a gente não sabia. Que isso, Antonella? Tudo bem aí? Doida! A gente não sabia quanto tempo ia demorar, né? Mas assim, por fim, a gente Professora, tá com 5 meses e a gente tem que continuar estudando nesse formato aqui, né? Então a gente está procurando aprimorar professora, cada vez mais. Pode falar. vai voltar mesmo as aulas de setembro? Estão Não, falando que vai a gente voltar. não sabe ainda, né? Assim, tudo depende do que o governo do estado Tomara que determinar. volte. E quando voltar vai ser provavelmente aquele sistema de rodízio, porque assim, enquanto não tiver segurança mesmo, uma Se vai voltar para não ter e tudo segurança, é mais, melhor nem voltar. aí a gente não sabe como vai ser as Não regrinhas. aguento Então, mais assim, ficar em no casa. formato Quero que ir no era no shopping. início do ano, não tem previsão para voltar ainda, tá? Assim, naquele formatinho lá que era do início do ano, todo mundo na sala de aula, isso a gente não sabe quando vai ser. E quando voltar, provavelmente vai ser. Provavelmente não, as diretrizes até agora é para ser menos pessoas na sala de aula, então vai ter que fazer rodízio de alunos, né? Enfim. Então, assim, por Vamos enquanto, comer? gente, a gente vai ter que continuar se esforçando bastante para aprender aqui mesmo na aula remota, mesmo quando voltar. A gente vai continuar com o formato de aula remota por um bom tempo. Pode falar. Eu não sei, mas eu até perguntei lá, que tipo assim, o meu Zoom, ele tá muito diferente, tá? Tem até mais emojis. Mas, tipo Que assim, legal. aí a Maria falou que o dela também tá normal. Houve alguma atualização e o meu já atualizou? Então, eu acredito que sim. O meu não muda nada. O meu tá normal. O meu também tá totalmente igualzinho. diferente. Mas Tem até eu emoji acho. diferente. Então, eu acho que atualizou, porque tem bastante gente falando que atualizou, né? Mas o meu também tá do mesmo jeitinho, tá? Então, quero ver ainda essa atualização aí, como vai ser. E aí, gente, como foi essas mini férias? Se divertiram? Idiota, Passearam, não?
Não tem muito onde ir ainda, né? Mas se queria mais, eu queria. Queria, né? Ah, Sora. Tentando pode conseguir ponto no segredo. jogo. É o quê? Sora, posso te contar um segredo? Pode. Posso te contar um segredo? Aham. Não pode contar pra ninguém, quem tá na sala. Ô, segredo, hein, gente? Eu fui pro shopping. Fui comprar uma capinha de celular Ah, nova que pra mim. legal. Vou te... Minha já tava nas últimas. Ó, só vou te contar uma coisa. Se é segredo, tá gravado agora, hein? Porque a aula é Eu vou te... gravada. Epa, tem alguém chegando aqui, a Pro não tá nem vendo. Gente, então, ó, Ei! quem chegou? Não, não é. Olha, tem gente ainda que não entrou, né? Na outra sala também faltou, assim, uns 2 ou 3, que acho que ainda estão pensando que tá de férias. Então, voltando aqui no nosso assunto, da nossa... Oi? O que a Isadora falou, eu tô no computador, mas agora eu entrei pelo celular, acho que dá pra ver aqui, ó. Eu entrei pelo celular e já tá com novos emojis. Ai, que Ele legal. realmente atualizou. No meu celular não tem nada, não. Depois eu vou procurar ver também, mas o meu ainda não atualizou. Acho que é conforme vai disponibilizando a atualização, né? Então, gente, ó, vamos começar a nossa aula. Quem aqui já assistiu Pro. a aula de matemática? Eu. A maioria já assistiu. Então, a Eu nossa... só Eu tô ainda indo não. bem Não agora. assisti, não fiz avaliativa, não fiz nada. Tá. Então, a orientação é realmente essa, é vocês assistirem, e aí vem aqui na live, a gente fala mais sobre o assunto, a menos que você tenha segurança de fazer a avaliativa. Você até pode abrir a avaliativa, mas se você falar assim, eu consigo fazer, já peguei tudo, tá fácil, porque cada aluno tem um jeito, um entendimento, né? Às vezes achou mais difícil, ficou em dúvida, então melhor tirar a dúvida primeiro. Claro que a Professora, professora pode uma falar... coisa que eu tomei um susto na videoaula de matemática foi quando a prof começou a falar de avaliativa, eu arranquei o fone e saí correndo. Ah, é? Por quê? Não quero ouvir resposta, não. Eu saí correndo. Mas ela só falou, ela só mostrou para vocês as avaliativas e ela não deu Aí resposta eu me nenhuma. tranquilizei. A resposta só semana que vem, que a gente faz uma correção aqui, tá? Mas agora, gente, eu vou relembrar o assunto com vocês. A ideia, primeiro, era a gente fazer essa aula assim, bem light, fazer mais uma revisão do bimestre passado, uma coisa bem gostosa. Até falei isso na reunião, vamos fazer revisão e tal. Mas já teve um monte de gente Pro. tirando dúvida. Olha o que aconteceu. O que aconteceu? Olha, isso daqui. Ah, Também que eu quero Saindo. também ver. Quebrou. quebrou, Vixe. que dó. Olha só. Então, como tem algumas pessoas já com algumas dúvidas, algumas coisas assim, eu prefiro que a gente já use a nossa primeira semana para já ir falando do assunto, para a gente não ficar atrasado, que vocês viram que depois, no final, a gente corre, e sempre fica algumas coisinhas para depois, né? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. A gente vai fazer uma correção da lição de casa 14 do bimestre passado, que é importante porque vocês precisam continuar tendo entendimento sobre aquele assunto. Já vou compartilhar com vocês. Espera só um pouquinho, tá? E aí a gente vai depois entrar no assunto dessa semana. Então, deixa eu achar onde eu deixei que eu deixei num slide aqui também, aquela lição, essa daqui. Então, aqui, ó, a lição de casa 14, só para a gente lembrar um pouquinho. Bimestre passado, então, falamos bastante sobre fração, vários cálculos com fração, número misto, fração equivalente, lembra? Fração imprópria. E no finalzinho, a gente estava aprendendo porcentagem, que eu tinha explicado para vocês que porcentagem, a gente sempre tem que lembrar que é por 100, né? Que foi dividido por 100. Então, aqui tinha a seguinte proposta. Pinte nas malhas quadriculadas o percentual indicado. Então, quando fala em percentual, tinha lá, que está com a resposta já para vocês. Que se você não tiver com o livro do bimestre aí, do bimestre passado, não tem problema. Mas você presta atenção aqui só para você relembrar esse assunto, tá? Nessas malhas quadriculadas, nós tínhamos aí, então, né, 100 quadradinhos representados aí, desenhados. Então, se está dizendo 15%, quer dizer que dos 100 eu vou pintar 15, tá? Então, a porcentagem significa isso, esse símbolo de porcentagem, que tem o traço e as bolinhas de um lado e de outro, né? É a porcentagem. Então, 15% é 15 de 100, tá?
27%. Então, aqui eu vou pintar 27 quadradinhos dos 100 que eu tenho. Então, é fácil, né? Então, isso aqui vocês tinham que realmente contar os quadrados e pintar conforme estava pedindo. Aqui ia pintar 15, aqui ia pintar 27, aqui ia pintar 62, que está falando 62%. Ó, então, pode ver que pintou 62, né? Como a gente sabe que tem 10 aqui, né? 10 quadradinhos em cada linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pintou 6 inteirinhos aqui e mais 2, 62. Aqui ia pintar 88%, então você pode ver que sobrou apenas 12 sem pintar. Então, de 100 quadradinhos, pintou 88. Embaixo tinha uma outra proposta. Aqui, gente, a Pro esqueceu de corrigir, porque tem um númerozinho errado, mas a gente já fala sobre isso. Então, aqui, ó, calcule o percentual que falta para completar 100% em cada malha quadriculada. Então, quando eu falava de aqui, era o contrário, que vocês iam calcular o percentual que falta para completar 100%. Então, aqui já estava pintado assim, né? Vocês receberam pintado e vocês tinham que calcular quanto faltava para completar 100%. Então, quanto tinha pintado aqui? Vocês iam pegar este número que estava pintado aqui, né? Podia fazer até 100 menos esse número, vocês iam descobrir quanto falta. No caso, faltava 65 quadradinhos, então 65%. Aqui eu falei que está errado porque, ó, aqui nós temos 20 quadradinhos que não estão pintados. Então, na verdade, é 20% aqui, tá? Quanto faltava? Se tem 90 quadradinhos pintados, 100 que é o total, menos os 90 não, tem 80 pintados, 100 que é o total, menos 80 que estão pintados, sobra 20. Então, aqui é 20%, tá? Então, façam, deixem certinho aí, depois eu vou corrigir aqui também, mas na apostila tinha esse equívoco. Então, é 20%. Epa, deixa eu voltar lá. Então, essa era a lição de casa 14. E eu tô relembrando vocês disso, porque até mesmo nesse assunto do bimestre, e até na avaliativa dessa semana, tinha algumas atividades com porcentagem. Não eram essas, eram outras atividades, mas para vocês lembrarem, então. Que quando tem a malha quadriculada aqui, então ela tem 100 quadradinhos, que ela vai lembrar muito a placa lá do material dourado, que eu vou mostrar para vocês ainda nessa aula. Então, tem 100 quadradinhos e eu ia pintar o percentual que estava sendo pedido. Se é 15%, então é 15 de 100 quadradinhos. Se é 27%, é 27 de 100 quadradinhos. Só para vocês se familiarizarem, né? Lembrarem novamente esses números. Então, agora, eu vou voltar lá no meu comecinho e a gente vai entrar no assunto dessa semana, sim, porque a gente entende que é necessário para vocês tirarem dúvidas, para vocês pegarem bem o assunto. Então, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Todo mundo está ouvindo a Pro, né? Vocês estão super quietinhos, parabéns. Quem aqui já tinha trabalhado com número decimal na escola, já tinha aprendido alguma coisa de número decimal? Vocês já tinham aprendido alguma coisa? Já? Eu já. Ano passado. Ano passado já tiveram alguma noção de número decimal, né? Ótimo. E vocês estão lembrando bem do número decimal? Agora eu lembrei. Mais ou menos. Lembrou? Agora Tá todo mundo lembrando bem? Então, tá bom. Eu tô perguntando aqui para todo mundo, porque às vezes tem aluno até que veio de outra escola, que veio de outro lugar, e pode ser sincero, não tem problema, porque aí a Pro consegue direcionar melhor a explicação para vocês, tá? Por exemplo, tinha uma aluna que não conhecia nem o material dourado, que nunca tinha visto o material dourado. Vocês lembram do material dourado? Eu achei até uma foto de vocês esse ano com o material dourado, que eu vou mostrar depois, tá? Eu estudei com ele no segundo ano. Isso, o material dourado é uma coisa que a gente pega lá desde a educação infantil, né? E a gente estuda bastante. Então, o primeiro assunto que tinha lá na unidade 9, começava a falar desse tal de atacarejo, né? E eu coloquei aqui algumas coisas para a gente conversar sobre elas. Então, por que a gente começou falando, então, de atacarejo, falando de vendas, né? De lugares onde vende mais barato? Porque quando a gente trabalha número decimal, a gente vai trabalhar bastante esse conceito de preços, referente também ao dinheiro, à moeda, tudo isso é escrito com número decimal. E a gente vai entender isso. Mas tinha lá esse conceito de atacarejo, que também tinha coisas na avaliativa para vocês responderem a esse respeito, se vocês entenderam ou não.
E aí eu coloquei aqui para vocês, para a gente entender, né? Tem vários nomes de lugares que vendem coisas de alimento, coisas básicas do dia a dia. Eu até coloquei para vocês aqui, por exemplo, em alguns lugares lá do Nordeste, antigamente, algumas vendinhas bem simples, sabe? Do sítio, lugares mais afastados, que aqui tem muito assim a história do armazém da fazenda, né? Da vendinha do bairro. Mas lá no Nordeste, por exemplo, eles chamavam de bodega, vocês sabiam disso? O lugar onde vendiam esses comércios tinha esse nome, tem até hoje, né? A bodega é o lugar onde vendia os alimentos, vendia as coisas para as pessoas normalmente na roça, as pessoas que moravam mais afastadas. Então, assim, é um lugar bem simples onde vendia o básico para as pessoas. Depois tem os mercados, nos nossos bairros normalmente tem mercados, né? Na maioria dos bairros tem algum tipo de mercado, que não é igual a um supermercado, porque ele é menorzinho, mas também vende o básico, alimento, né? As coisas assim do dia a dia a gente encontra no mercado. E aí a gente passa para o supermercado, e a gente pode lembrar aqui do Covabra, que nós temos, o Monte Serrate, que na nossa cidade são supermercados. São mercados maiores, com mais variedade de produtos, né? Mas todos esses que eu estou falando para vocês aqui, eles vendem no varejo. O que quer dizer? Que vende os produtos, não vende, o propósito não é vender em grande quantidade, assim, vender fardos fechados, né? Você quer lá 2 quilos de açúcar, você vai lá e compra 2 quilos de açúcar, um de café e tal. Você pega ali as unidades que você precisa. O hipermercado, o exemplo mais próximo que a gente tem aqui é o Carrefour, que é um mercado que não vende só produto assim básico do dia a dia, de comida. No Carrefour tem celular para vender, tem eletrodoméstico, né? Tem até alguns móveis de jardim. Isso é verdade, Sora. Eu já comprei uma coisa lá. Isso, tem um montão de brinquedo, roupa de cama, mesa e banho, essas coisas tem lá no Carrefour também. Então é um hipermercado, olha, já é diferente, né, de tudo isso que a gente falou até aqui. Depois apareceu o conceito de atacado. O que era o atacado? O atacado eram grandes distribuidoras que vendiam em grande quantidade. Só que quando você ia no atacado, você tinha que comprar normalmente tudo de pacote fechado. Então, o atacado era mais para quem tinha empresa, restaurante, quem tinha hotel, lanchonete. Então, a pessoa ia lá e comprava assim, em grande quantidade. Eram as pessoas que precisavam comprar em grande quantidade. Os primeiros atacados, você só comprava com CNPJ da empresa, com documento lá da empresa mesmo, porque não vendia assim nada separado. E aí, de 2012 para cá, mais ou menos, apareceu um outro conceito, né? Que aqui está colocado como atacarejo na nossa apostila. O que é o atacarejo? Ele vende tanto no atacado quanto no varejo. Se você vai lá, você pode comprar. De repente, você quer comprar copo descartável para sua festa de aniversário. Você pode comprar 5 pacotes de copo descartável, ou você pode comprar uma caixa de copo fechada, né? Então, ele vende tanto o atacado, que é os fardos fechados, as caixas fechadas, os pacotes fechados, como você pode comprar as unidades que você quer, a quantidade que você quer. Outra vantagem do atacarejo, que a gente costuma chamar de atacadão, né? A gente fala assim, eu vou no atacadão, não sei aqui quem já foi em algum desses lugares com a família. Outra vantagem do atacarejo é que normalmente pode ter preços separados, atacado e varejo, mas a maioria não tem diferença, assim. Eles vendem o preço muito bom, tanto no atacado quanto no varejo, que o propósito realmente é vender mais e vender barato, então as pessoas acabam gostando muito de ir lá. E tem vários exemplos aí, né? Os atacarejos vendem no atacado, grande quantidade, e no varejo, que são as pequenas quantidades, e muitas vezes com o mesmo preço. Então, a gente tem o macro, roldão, açaí, o tenda, é tudo dentro desse conceito da nossa apostila que está se chamando de atacarejo, que aqui... Existe um mercado chamado açaí? Existe. Aqui na nossa... Existe. Olha, em Eu já Jundiaí fui. tinha, não sei se tem ainda, mas eu acho que ainda tem. Porque às vezes muda de nome, né? Assim, mas eu acho que ainda tem açaí em Jundiaí, mas tem sim. Não conheço, não. Tem. Então, por exemplo, na Bahia é muito normal chamar esses atacadão, que a gente chama de atacadão, eles chamam de atacarejo. Aqui a gente não costuma usar tanto esse nome, que a nossa apostila nos deu essa nomenclatura. E até pergunta para vocês como que é lá no atacarejo e tal. Então é isso, deu para entender, né? Eu perguntei pro meu pai o que era, ele falou assim, eu não tenho nem ideia o que é isso. Então, vende tanto no Meu atacado pai, ele quanto sabia. no varejo. E vende as coisas mais ou menos pelo mesmo preço, assim, os preços são bem melhores.
E a gente estudou tudo isso, como eu falei para vocês, porque a gente vai entrar no conceito aí de números decimais e a gente vai ver onde é que a gente vê esse tal de número decimal na nossa vida. Olha aí, ó, o número decimal, a gente vê eles, onde que a gente encontra esses números decimais? Principalmente nos preços. A gente, quando vai no mercado, olha lá, R$ 3,98. Como a nossa moeda é o real, a gente sabe que está falando de R$ 3,98, né? Olha aqui, R$ 6,70. R$ 6,70. Então, o que que significa isso? 1,50, R$ 1,50. Também, quando a gente vê o dinheirinho, olha, e o dinheirinho também é algo, né? Dinheirinho ou dinheirão, é algo que a gente trabalha na escola desde os anos iniciais, sempre teve atividades com dinheiro, né? As fichas do objetivo, o material do objetivo vem muito dinheirinho para recortar, para fazer algumas atividades, para vocês se familiarizarem com esses números decimais. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro valor aqui, ó. Uma nota de 20, outra de 2 e uma moeda de 25 centavos. Então, eu tenho R$ 22,25, não é? Então, olha aqui, ó. O número inteiro está antes da vírgula e o número, a parte que a gente chama, né, os mais velhos chamam de número quebrado, está depois da vírgula. Por que que os mais velhos falam assim, é uns quebradinho, é um número quebrado? Porque quer dizer que esse número foi dividido. Então, todo número decimal, eu tenho que ter essa ideia que ele é a divisão de um outro número, né? Por quê? A divisão do quê? Aqui, ó, R$ 22,25. Quer dizer que eu peguei R$ 1 e eu dividi esse R$ 1 em 4 moedas de 25 centavos. Pode ser eu dividi esse R$ 1 e peguei 25 centavos dessa divisão. Já lembra também um pouquinho do conceito de fração, né? De pegar um inteiro, dividiu ele e usou uma parte desse inteiro. O número decimal é uma outra forma de escrever e de falar das frações, e a gente vai ver isso mais adiante, tá? Então, antes da vírgula está o número inteiro, depois da vírgula está o número que a gente chama de decimal, ou as pessoas mais velhas falam assim, é um número quebrado, né? É o número que foi dividido. Então, esse é o número decimal. Aqui tem outro exemplo, ó, R$ 102,10 também, ó, o 10 centavos significa que se eu tivesse R$ 103, eu dividi esses R$ 103 e peguei R$ 102,10, né? Então, eu peguei só 10 centavos. Então, o número depois da vírgula é R$ 1 que foi dividido aí em centavos. O nosso dinheiro, o nosso real, ele é dividido, então, em quantos centavos? Em 100 centavos, não é isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que R$ 1 a gente divide e aí a gente tem essa unidade menor que é o centavo. Então, quando eu dividi o meu R$ 1 em 100 partes, se eu peguei 10 dessas 100 partes, eu peguei 10 centavos. Se eu peguei 25 dessas 100 partes, eu peguei 25 centavos. Se eu dividir o meu R$ 1 ao meio, dividi e peguei metade, né? Eu peguei 50 centavos. Não é assim? Então, deu para entender? Os centavos é R$ 1 dividido em partes, dividido em 100 partes, e quantas partes a gente pega é o que está aqui na nossa moeda. Nós temos moeda de 5, de 10, de 25, de 50, de centavos, né? E agora vamos ter uma nota nova, né? Vocês viram a história da nota nova de R$ 200? E eu achei muito... Eu vi. Achei muito triste essa notícia. Vai existir. Mas conforme o país vai fazendo mais notas, também é um sinal de desvalorização do dinheiro. Então, se vai ter uma nota de R$ 200, não é uma coisa boa, na verdade. Né? Vai ser é uma coisa muito triste. Depois a gente conversa sobre esse assunto em outro momento. Porque dinheiro só tem valor porque a gente decidiu que tem. O dinheiro, ele vai desvalorizando. Então, por exemplo, nos anos 80, né? Eu, sem querer contar a minha idade para vocês, e quase contando aqui, nos anos 80, o dinheiro desvalorizava muito, porque a nossa inflação era muito alta. Eu era criança nessa época. Mas, assim, às vezes a gente pegava um dinheiro... Sabia que a gente não conseguia colocar dinheiro no cofrinho? A gente guardava dinheiro no cofrinho e, de repente, o dinheiro não valia mais nada. Desvalorizava tanto o nosso dinheiro que, de uma hora para outra, falava assim, aquela moeda lá não vale mais. Não vale, perdia totalmente o valor. Então, às vezes, a gente guardava e, quando ia ver, nem valia mais nada. Muita gente perdeu o dinheiro guardado, tinha assim, as pessoas mais velhas tinham medo de guardar no banco, guardava em casa, embaixo do colchão, quando ia ver o dinheiro não valia mais nada. A moeda mudava de cruzeiro para cruzado, cruzado novo, mudou um monte de vezes. Na verdade, dinheiro não tem valor nenhum, ele só tem valor porque a gente decidiu que tem.
Mais ou É papel. mais ou menos. Esse assunto monetário é mais complexo que isso, né? Então, Mas é a um verdade simplificada. olha, um país, por exemplo, ele não pode imprimir dinheiro à torta e à direita, senão seria fácil, né? Imprime dinheiro e põe dinheiro na mão de todo mundo. Não, é conforme o valor do Tesouro Nacional que tem lá, mas isso a gente fala depois, senão a gente vai embora falando desse assunto aqui. Vamos continuar aqui. Então, falando de números decimais, para a gente entender melhor. Então, o que eu estava dizendo para vocês, os números decimais são sempre separados por vírgula. Viu um número separado por vírgula? Ah, é um número decimal, então. Então, antes da vírgula está o inteiro, depois da vírgula está ou o décimo, ou o centésimo, ou o milésimo. Nós vamos só até aqui, tá? Décimo, centésimo e milésimo. Então, ó, se tiver uma casa após a vírgula, então eu tenho décimo. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um inteiro, que está antes da vírgula, e 2 décimos. Se tiver 2 casas depois da vírgula, eu vou ter centésimos. Isso vocês têm que memorizar, tá? Então, ó, eu tenho 1 inteiro e 22 centésimos. Se tiver 3 casas após a vírgula, eu tenho milésimos. O milésimo, aliás, 1 inteiro e 222 milésimos. Para vocês entenderem melhor esse conceito, vamos aqui, ó. Aqui, parece complicado, mas não é. Vamos com muita calma. Olhem primeiro só o número 1234, que está antes da vírgula. Esse aqui é o nosso inteiro. 1234, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esse conceito a gente já aprendeu muito na escola, que é o conceito de unidade. O 4 é a minha unidade, ó lá. O 3 é a minha dezena. Por quê? O 3, ele simboliza aqui o 30, né? O 34. Então, o 4 é 4 unidades. O 3 está no lugar do 30. O 2 é a centena, que é 200, né? O número é 234. Então, o 2 aqui, ó, é 2 centenas. E o 1 é a unidade de milhar. Então, no número que tem unidade de milhar, a unidade de milhar vai estar separada por ponto. Se ele for decimal, ele vai estar separado por vírgula. Tem diferença da vírgula e do ponto, então, na matemática, tá? Então, aqui, 1234. Essa parte vocês já fizeram um monte de atividade, 4º ano, 3º ano, até no 2º ano já fazia unidade, dezena, centena. Lembra das casinhas? Tinha que colocar unidade, dezena, centena na casinha, classificar? Lembra disso? Já aprenderam essa parte. Só que agora a novidade é que este é o meu número inteiro e se ele tiver uma vírgula e tiver outros números depois dele, esse aqui é o número decimal. Então, depois da vírgula, ó, vem a parte decimal do número, tá? Tá aqui, ó. E aquilo que eu já falei para vocês aqui atrás no outro slide, que uma casa depois da vírgula é o décimo. Então, o 5 aqui, ó, é 5 décimos, tá? Se for 2 casas, vai ser centésimos, tá? Então, aqui seria 56 centésimos. Se eu tiver 3 casas depois da vírgula, eu vou ter milésimos. Então, uma casa é décimo, 2 casas é centésimos, 3 casas é milésimos. Pode falar, Lavínia. Pro, então, é uma pergunta sobre... Uma pergunta normal sobre o dinheiro. Gasolina, ela é a única que tem três números depois da vírgula, né? Mas quando não vira 99, tipo, a gente arredonda e vira R$1, tem 3 números? Na verdade, eu acho que é uma maneira das pessoas acharem que é mais barato, sabe? Por isso que eles colocam os 3 números lá, porque dá para você calcular assim também, né? Mas não tem muito porquê não, né? Assim, não seria necessário, tá? Só gasolina tem o nosso dinheiro é R$1, é sempre R$1, tá? Lembra? Vocês lembram que a gente falou assim, eu falei para vocês que R$1 é dividido em quantos, o centavo é dividido em quantas partes? Em 100, por isso que tem 3 números lá, tá? Então, o centavo é dividido em 100 partes. Então, vamos continuar aqui, ó. Ou a nossa live tá passando Pro, eu não entendo uma coisa. Tá, passando super rápido. Eu não entendo uma coisa. Por que a loja de R$1,99 é a loja de R$1,99? Tem coisa que passa de R$1,99. Por causa dos anos dourados desse país. Olha só, houve uma época... Olha, gente, parece conto de fada, mas houve uma época que você ia na loja de R$1,99, logo que elas vieram para o Brasil, porque, gente, nós vivemos um tempo em que o dólar
chegou a ser, o real era igual ao dólar. Ai, que sonho. R$1 era igual a $1. Então, Eu vi nessa mesmo. República foi Federal, não sei o que do Brasil. foi em 94, mais ou menos, que a gente teve a mudança de moeda para chegar no real. Então, nós ficamos um tempo com o RV, isso é outra história também. E aí, todos os dias a gente olhava para ver o valor do dólar, porque a nossa moeda estava igual ao dólar. E foi bem legal essa época. E aí, nessa época, ficou muito barato importar as coisas. Então, as pessoas importavam. Como era o mesmo valor do dólar, importavam. Abriram muitas lojas de importados. As lojas de 99, a maioria era tudo importado da China e de outros países. E a gente comprava coisas muito legais nessas lojas. Ainda dá para comprar bastante coisa, mas hoje é mais utilidade de casa. Mas comprava eletrônico, comprava coisas bem legais nessas lojas e bem barato. Então, Não podia ser até hoje. Eu acho que eu sei por que mudou esses preços. É porque o dinheiro em si não vale nada. É a quantidade de ouro que o dinheiro consegue cobrir que vale o valor que o dinheiro tem. Eu acho que é isso. Mais ou menos isso. E aí, nessa época, então, as coisas realmente eram R$1,99. As lojas de R$1,99 você chegava lá e tudo era R$1,99. Hoje em dia, como ficou mais caro as coisas, as lojas não conseguem mais manter esse preço. Continuando aqui, gente. Professora. Oi? Pode falar. Pro. Tá. Oi. Então, nem podia ter a nota, nem podia ser as coisas tipo 9,99, né? Porque não tem mais a moeda de 1 centavo. Então, a moeda de um centavo é uma que já sumiu exatamente por causa da Mas eu desvalorização do nosso dinheiro, né? Aí A eles nota de começaram a R$1 dar troquinho também. em bala e tal, mas agora nem dá certo mais. É uma boa observação. Professor, eu tenho moeda de 1 centavo. Só de coleção agora, né? Eu também tenho. Legal. Então, E continuando nota de R$1. Ô, professora. De Oi? cruzeiro, eu tenho moedinha de cruzeiro. Antigamente, as lojas de 1,99 era tudo 1,99. Hoje em dia é R$2, não 1,99. Eu não acredito nesse absurdo. E a maioria das coisas que você compra com esse valor assim, Sabe são qual é um absurdo? coisas muito simples. Fui Porque na houve uma época que a gente 1,99, comprava Sora. coisas bem legais. Oi? Professora, sabe qual é o chato da 1,99 agora? Eu fui ver quanto era uma espada lá na 1,99 pra me dar uns coros nos meus amigos quando eles foram brincar de espadinha comigo. Que isso, 21 menina? real. Nossa, bruto. Pois é, imagina, né? 20 não é mais R$1,99. Gente, 21 continuando R$1,99. nosso assunto. A Malu tá te Pra chamando, gente- Sora. Quem tá chamando? A Malu. Malu, diga, Malu. Ô, Pro, então, é uma pergunta rápida, assim. O que você fala, por exemplo, hoje é live de matemática, então o que você fala na live de matemática é o que passa na videoaula, certo? Isso. Você resume, vamos dizer. Na verdade, a professora resume e eu procuro explicar, assim, tirar dúvida de vocês, até algumas dúvidas que já tenham me passado, algumas coisas assim, tá? Mas é isso mesmo, eu procuro sempre fazer o que foi na aula da semana, relembrar aqui com vocês, fazer uma revisão para ajudar vocês para a hora da avaliativa, para tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? Para a gente aproveitar bem o conteúdo da semana. Então, continuando, posso continuar? Vamos lá? Olha aqui, ó, eu coloquei esse quadro para vocês, mais uma vez, tem aqui centena, dezena e unidade, que são os números que a gente já estava acostumado a lidar com eles, né? Aí tem as vírgulas e depois da vírgula a parte decimal. Então, eu coloquei alguns números para a gente ver como é que eles ficariam aqui, né? Se a gente fosse classificar como centena, dezena e unidade. Então, por exemplo, 1,2, como é que eu leio esse 1,2? Ó, tem só um número depois da vírgula. Então, é décimo, certo? Se tem só um número, então eu tenho décimos depois da vírgula. Então, ó, 1 inteiro e 2 décimos. É assim que eu leio, tá? O número de baixo é 25 antes da vírgula e 69 depois. Então, o meu inteiro é 25. Eu vou ler 25 inteiros e 69 centésimos. Porque se eu tenho duas casas, eu tenho centésimos, tá? Então, ó, 25 inteiros e 69 centésimos. E depois, o de baixo, eu tenho 361 antes da vírgula. Então, eu tenho 361 inteiros. E depois da vírgula, eu tenho 742. Então, eu tenho milésimos, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Como é que eu leio isso? 361 inteiros
742 milésimos, tá? Quarentena. Deu para pegar essa parte? Deu para entender? Vamos continuar que o tempo tá voando. Vamos passar para cá. Aqui, essa parte aqui nem... Oi? Sabe o que eu percebi? É. Nas aulas que eu tô mais me interessando, tá acabando mó rápido. Ah, é? As aulas que eu tô menos me Matemática interessando, parece tá que o tempo demorando um é século 1 pra acabar. minuto. Mas eu acho que pode ser até isso, porque quando a gente gosta muito de algo, a gente nem vê o tempo passar, né? E quando a gente tá incomodado, assim, que a gente que não tá legal, a gente acha que tá demorando muito. Só uma coisa que eu não gostei Antes é a eu matéria gostava de matemática, quando tava ciência. fácil. Agora que ficou É. difícil, não gosto mais. Ah, você viu que como Agora mudou eu prefiro ciências? ciências. É, você viu só. Ciências, No agora semestre eu passado era corregedor. astronomia. Agora é sobre o corpo humano, mas é muito interessante também. Gente, tudo na escola é super importante, né? E ciências, ela é muito ampla. E o objetivo é bem legal isso, porque lembra no comecinho a gente falou sobre a propriedade da matéria, né? Depois a gente veio com o assunto da astronomia, agora a gente está nessa parte do corpo humano. Então, é assim, todos os assuntos vão sendo estudados ao Algo longo me do diz ano. que ciência vai ser um Corpo humano é pouquinho legal. nojento. Vai ser o quê? Um pouco É. nojento? Olha, É. pra quem gosta de nojento. medicina, essas coisas, acho o máximo. Eu também não Eu acho gosto. Eu gosto de espremer aquela espinha. maravilha, né? Falar sobre Ah. isso, sobre espinha, sobre sangue, essas coisas. Mas o assunto é muito importante a gente conhecer. O Às sangue eu vezes a gosto. gente Né? erra Quero ser muito. dermatologista falando nisso. Que legal, Ai. parabéns. É uma ótima escolha, viu? Minha perna Vamos continuar aqui. Operações com números decimais. O que a gente tem que ver aqui nas operações com números decimais? Então, toda vez que tem uma operação, não é operação médica, é operação matemática, hein? Uma conta de mais, uma conta de menos, a gente tem que ficar atento à vírgula. Isso aqui tinha uma atividade lá, que vocês tiveram que fazer um cálculo lá na apostila, que tinha vírgula. Então, aqui eu não vou falar muito assim no mérito do sinal, do que a gente vai fazer em si. Depois tem umas situações, problemas para a gente resolver aqui também nessa live. Mas aqui é sempre importante vocês lembrarem que é vírgula embaixo de vírgula. Toda vez que vai montar uma conta com número decimal, se eu errar isso aqui, eu vou errar a minha conta. Então, eu tenho que colocar o número colocando vírgula embaixo de vírgula. Aqui, ó, eu tinha tanto um número antes da vírgula quanto outro depois. Então, tudo bem, ficou igual. Aqui também eu tinha 2 números antes da vírgula, né? E um depois, então ficaria mais ou menos igual. Agora, olha aqui, ó. Aqui eu tenho 114, né? Vírgula 3. E aqui eu tenho 0,35. São números diferentes, mas eu tenho que sempre pensar que é vírgula embaixo de vírgula, tá? Não interessa se, eu só tenho um número aqui depois da vírgula, que eu tenho 2. É vírgula embaixo de vírgula. E você acerta a sua conta se você montar assim. Então, essa é uma regra básica que você não pode esquecer na conta de números decimais, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer umas situações problemas. Mas agora eu vou entrar no assunto do tal do material dourado. E tem vocês na foto. Eu devia ter trocado essa foto de lugar para vocês se verem melhor, né? Olha, tem vocês na foto. Gente, eu só achei... E eu meti a minha cabeça no meio da foto. Bem Olha eu ali. Eu tô gigante. Pai amado, eu tô foi muito Minha legal, cabeça né? cortada. Eu tô mó Gente, eu bonitão. procurei mais fotos, mas eu não achei, porque eu acho que eu já tinha apagado do meu celular e eu tenho elas guardadas, mas eu não achei. Só me olha lá Professora, manda no onde eu grupo, eu guardei. vou colocar aquela foto ali. Eu quero aquela Olha, foto minha. eu achei um montão de foto legal do nosso primeiro bimestre, fiquei morrendo de saudades. Eu vou mandar nos grupos, tá? Eu vou entrar no WhatsApp me no manda web e aí. eu mando nos grupos. É. pra vocês. no WhatsApp. E tem alguém ali atrás, tipo, eu tô querendo aparecer. Olha, Não sei É quem o é. Vitor. Cara, não. nesse Não sou dia eu aqui, tô fazendo uma pose linda e vocês Ó, tudo tem calmo, vocês- uma tem calmão vocês ali. pintando aquele cartaz que a gente fez de grafite. Tem vocês fazendo a apresentação daquele trabalho Eu de entendo, ciências. Do Cadê a perna do meu graninja? Morreu. Tem muita coisa legal. E olha que a gente ficou pouco tempo junto, porque praticamente, sei lá, um mês Tem e alguém com a mão pouquinho, na né? testa. Nem 2 meses direito. Aí, A olha, aqui Leoneta é o falando de material mim, mas ela tá dourado. escondidinha. Pokémon. Eu Morreu. vou só Não, eu tô falando do aproveitar aqui a foto Felipe, de tá com a mão na vocês. testa. E para poder pôr essa aqui, ó. Eu não sei se todo mundo tá vendo, porque aparece a telinha A aqui do perna lado. do meu Pokémon caiu. Arruma a perna do Pokémon aí, mas presta atenção na aula. Olha só, o material dourado, então, é esse aqui que tem lá no livro de vocês, que eu tenho um cubão, que é esse cubo grandão aqui.
Aí eu tenho material dourado em casa, gente, mas eu não achei tudo. Eu acho que eu tinha deixado lá na escola, não sei, então eu não consegui pegar tudo, mas eu tenho aqui algumas coisas. Eu não achei o meu cubão, na verdade. Aqui, ó, a placa. Por quê? Essa placa aqui, ó, eu uso 10 placas dessa para montar o cubão. Eu tenho a barrinha e eu uso 10 barrinhas dessa daqui para montar uma placa. Lembra? Foi até essa atividade que a gente fez lá, comparando essas montagens, né? Para resolver alguma situação, problema do primeiro bimestre. E eu tenho o cubinho, que é bem pequenininho. Então, 10 cubinhos desse aqui formam uma barrinha. Não dá nem para vocês verem direito, eu segurando aqui. A professora Gisele mostrou bastante isso para vocês lá, porque aí a gente tinha algumas situações, problemas, que era aquela do robozinho. Mas o que é importante, então, vocês pensarem? Que um cubinho desse, porque isso aqui a gente usa muito para trabalhar o sistema decimal e as trocas que a gente faz, aquela ideia de unidade, dezena, centena. Então, ó, um cubinho. Quando eu tiver 10 desses cubinhos aqui, eu vou ter uma barrinha. Então, é esse sistema que a gente troca a unidade pela dezena. Então, quando eu tiver 10 cubinhos, eu vou ter uma dezena. Então, eu tenho uma barrinha. Quando eu tiver 10 barrinhas dessa daqui, eu vou trocar, então, pela placa, né? E eu vou ter uma centena. Essa placa significa uma centena. E quando eu tiver 10 placas dessa daqui, eu vou trocar pelo cubão, que eu não achei o meu para mostrar aqui, infelizmente. E aí eu vou ter, então, o meu cubão, que é a unidade de milhar, certo? É esse entendimento que vocês têm que ter. Um cubinho, eu troco, quando eu tiver 10, eu troco por uma dezena. Quando eu tiver 10 dezenas, que são as barrinhas, eu troco por uma centena. Quando eu tiver 10 centenas, eu troco por uma unidade de milhar, que é esse grandão aqui. Aí eu deixei aqui para vocês entenderem onde a gente quer chegar com esse assunto e por que isso apareceu na apostila de vocês, com aquela história daquele robozinho. Aqui, olha só. Mesma coisa que eu acabei de explicar. Então, um cubão, que aqui está escrito um cubo, né? É uma unidade. Ele está representando aqui o inteiro. Nas nossas situações lá da apostila, ele representa sempre o inteiro, tá? Então, esse cubão representa o inteiro. E aí, eu vou pensar que, se eu quiser montar esse cubão com as placas, eu vou precisar de 10 placas. Então, eu vou precisar de 1/10, né? Ou melhor, uma placa representa 1/10 do meu cubão. Por quê? Lembra da fração? A fração eu escrevo assim, ó, 1/10, 1 sobre 10. O que significa a fração? O denominador é o tanto de partes que eu dividi e o numerador é o tanto de partes que eu considerei, não é? Então, se eu pegar o meu inteiro, que é o meu cubão, e eu dividir em 10 partes e eu pegar uma parte, eu vou ter uma placa, ó. Então, a placa, ela é equivalente a 1/10. Qual que é a relação da placa com o meu cubão? A relação dela é essa, ela é equivalente a 1/10 do meu cubão. Uma outra forma de escrever é 0,1. Lembra quando a gente escreve o número decimal? Então, o número que está depois, o número que está antes da vírgula é o inteiro, o número que está depois é o décimo. Como eu estou falando apenas 1/10, eu não estou falando tantos inteiros em 1/10. Então, eu coloco 0,1. Eu tenho 1/10, tá? A barrinha, olha... Vê essas placazinhas de 1/10 parece barra de chocolate. Eu fome, doutora. E olha só, eu também acho. Aqui, ó, eu tenho 1/100. Por que eu tenho 1/100, né? Porque eu tô falando de 1/100 em relação ao cubão. Porque eu precisaria de 100 dessas barrinhas aqui para poder fazer um cubão, né? Para fazer uma placa, eu preciso de 10 delas, mas para fazer um cubão, eu preciso de 100, tá? Então, eu tenho uma barrinha, né? Se eu quiser montar um cubão, eu vou precisar de 100. Então, aqui, ó, uma barrinha é equivalente a 1/100. Então, eu montei aqui na forma de fração, tá? 1/100. E a forma decimal de escrita é essa. Como eu também estou dizendo 1/100, eu não tenho um número inteiro antes do centésimo, eu vou colocar 0,01. Lembra que os centésimos são 2 casas depois da vírgula? 0,01. E o cubinho? O cubinho, então, ele representa 1/1000, porque eu preciso de 1000 cubinhos desse para montar um cubão, tá? Então, 1000 desses são necessários. Então, se eu pegar o meu cubão
e eu dividir ele em 1000 partes e pegar uma, eu vou ter um cubinho desse. Então, ó, 1 milésimo. Os números decimais na forma fracionária, eles sempre vão ter como denominador ou 10, se for décimo, ou 100, se for centésimo, ou 1000, se for milésimo, tá? Sempre na fração, se é um número decimal, décimo, centésimo, milésimo, vai ser, o denominador vai ser o 1000, se for milésimo, o 100, se for centésimo, o 10, se for décimo. E aqui a forma de escrita dele decimal também 0,001. Por quê? Eu não tenho nenhum inteiro, eu estou falando apenas 1 milésimo. Então, é 0, e aí eu vou escrever o milésimo. No caso, eu sei que são 3 casas depois da vírgula, então eu vou colocar 0, 0 e depois eu vou colocar 1, tá? Vamos entender como é que a gente transforma essa fração nisso aqui. Da onde que a professora tirou essa ideia que é assim que a gente escreve, porque matemática é prática. Para vocês entenderem isso aqui, então, ó. É essa ideia aqui, gente, de fazer a conta. Se eu tenho 1/10, ó, aqui eu deixei assim, porque dava mais trabalho colocar a fração, mas vocês entendem que aqui é uma fração escrita. A fração, ela sempre representa uma divisão. Então, 1/10 significa que o 1 foi dividido em 10 partes. Olha aqui o 1 dividido em 10 partes. Então, veja só o que está escrito em preto aqui primeiro. 1 dividido por 10. Como não dá para dividir o 1 por 10, eu tenho que colocar um 0, tá? Ó, tenho que colocar um 0 lá no meu 10. Eu tenho que igualar as casas. Por isso que eu deixei o 0 de vermelho aqui para vocês entenderem, que não tinha ele no começo. O número era 1 dividido por 10. Coloquei um 0 para igualar as casas. Agora, nesse caso, eu já igualei, né? Que eu tenho 10 aqui, eu tenho 10 aqui. Mas eu não posso esquecer que quando eu coloco um 0 aqui para igualar as casas, eu tenho que colocar 0, lá no meu quociente, tá? Então, logo de cara, coloquei um 0 aqui, aqui eu tenho que colocar 0, Por que eu vou colocar 0, Porque esse resultado aqui já mostra para mim que é um número, né, que eu dividi, que não é um número inteiro, que eu tenho partes de um inteiro no meu resultado, tá? Então, coloquei 0 lá, coloquei 0, aqui. Como já está igual 10 e 10, para fazer uma divisão, eu preciso que o número seja maior ou igual ao divisor. Então, aqui eles estão iguais. Então, eu já consigo dividir, ó. 1 vezes 10 é 10. Então, 10 menos 10 é 0. Fiz a minha divisão. Então, aqui eu tenho 0,1. Ou seja, 1/10 é igual a 0,1. É isso aqui, certo? É a mesma escrita, tá vendo, ó? Forma diferente de fazer. Mas daqui que eu tirei essa ideia que eu coloco 0,1, né? A mesma coisa. Olha aqui, ó, 1 sobre 100, ou 1 centésimo. Então, eu vou pegar o 1 e vou dividir por 100. A mesma coisa para fazer a divisão, gente, olha. Não dá para dividir 1 por 100. Então, eu vou colocar um 0 aqui. Coloco primeiro um 0. Aqui a conta já está feita, mas eu coloco primeiro um 0 e coloco na chave 0, Coloquei o 0, na chave, eu tenho ainda aqui 10, né? Lembrando que eu coloquei só um 0. Aí, 10 ainda é menor que 100, por isso que eu tenho que colocar outro 0. Coloquei outro 0, eu vou colocar o outro 0 lá embaixo, mas agora eu não preciso mais colocar vírgula, só coloco o 0, tá? O primeiro 0 eu sempre coloco 0, Os outros zeros que eu precisar, colocar, eu não tenho mais que colocar vírgula. Então, ó, coloquei outro 0 lá embaixo, tá vendo? Os mesmos 2 zeros que estão aqui, eu coloquei eles lá embaixo, mas só o primeiro que eu coloco 0, o outro não precisa pôr vírgula. Agora eu tenho 100 aqui e 100 aqui. Então, eu consigo dividir 100 por 100. 100 dividido por 100 é 1. 1 vezes 100 é 100. Ficou 0 aqui de resto. Então, olha aqui, 0,01. Certo? Então, aqui eu tenho 1 centésimo. A mesma coisa eu fiz com o 1000, né? Que era 1 milésimo. Então, 1 milésimo, 1 dividido por 1000. Então, eu vou colocar um 0 aqui, coloco 0, mas agora eu tenho 10 e 1000, então eu tenho que igualar, eu tenho que chegar até 1000 e 1000, então eu vou colocando outros zeros até dar a quantidade aqui né, que igualou as casas. Agora eu tenho 1000 e 1000, então 1 vezes 1000 é 1000, aqui ficou 0 de resto, né, que a gente faz aquela continha de subtração, e aqui eu fiquei com 0,001, que é 1 milésimo. Deu para entender? Então, eu vou fazer a conta acrescentando 0 aqui. Primeiro 0, coloco vírgula no quociente, os outros zeros não preciso colocar vírgula.
Um outro exemplo aqui, se fosse 10 centésimos, professora, qual que é o número, que número que eu faço? Como que eu faço? Mesma coisa, gente. 10 centésimos, 10 dividido por 100. Não dá para dividir, tenho que igualar a casa. Então, eu vou colocar um zero aqui, 0, lá no meu quociente, certo? Agora eu consigo, tenho 100 aqui, tenho 100 aqui. 1 vezes 100 é 100. Então, vai ficar 0 de resto, que eu não coloquei aqui. E o resultado do 10 centésimos, né, se a gente for transformar ele em número decimal, é 0,1 também. Certo? Deu para entender? Pegou esse conceito, pegou essa visão, vocês vão precisar disso. Agora que nosso tempo está correndo, eu vou pular essa parte aqui, que ainda era sobre leitura, e vamos para essa parte aqui, que isso aqui é importante também para vocês. Voltando, então, no assunto aqui dos preços, né? Vocês vão aprender a fazer cálculos de reajustes e descontos. Então, vamos pensar o que é cada coisa. A matemática, ela é bem prática. Só um minutinho, Lavínia, que eu já deixo você falar, tá? Pode falar. Pro, nos números com vírgula, né? Depois da vírgula pode ter mais de 3 números ou só pode ter até 3 números? Não, até pode, mas a gente não vai chegar nessa parte agora, tá? Isso aí é assunto bem, bem para depois, porque os números são infinitos. Então, a gente só vai falar de décimo, centésimo e milésimo, tá bom? Então, continuando aqui, ó, cálculo de reajustes e descontos. Vamos pensar o que significa cada uma dessas coisas. Nós já tínhamos feito algumas situações de problema no primeiro bimestre, referente a isso, né? Sobre desconto de loja, sobre preços. Mas agora a gente vai usar mais com o número decimal. Então, reajuste significa que o preço subiu, certo? Toda vez que tiver um reajuste, você sabe que nós vamos falar de um preço que vai ficar maior. Então, já lembra de soma, não é? Quando tem um desconto, significa que o preço vai ficar menor. Então, o que você lembra? Que teve uma conta de subtração, que diminuiu o preço, tá? Lembra disso. Aqui eu deixei uma situação, problema assim. Uma mercadoria custava R$150, sofreu um reajuste de 0,3. Quanto passará a custar? Então, olha, um reajuste de 0,3. Está o número decimal, não está falando quanto a mais foi reajustado. Mas eu sei que é 0,3 em relação ao preço dela. Se ela custava 150, então vamos pensar por partes aqui, ó. O reajuste de 0,3, primeiro eu vou transformar esse 0,3 em fração. 0,3, como que a gente lê esse 0,3? A gente não lê 3 décimos? Não é isso no número decimal? Por isso que a gente tem que treinar a leitura do número decimal. É 3 décimos, um reajuste de 3 décimos. Então, olha, 0,3 é 3 décimos, que se eu for escrever como fração, eu vou escrever assim, ó, 3 décimos, tá? Então, o que eu preciso achar? Primeiro, 3 décimos de 150, para eu saber quanto é o reajuste. 3 décimos de 150. Aí, a gente vai usar aquela regrinha que a Pro Gisele ensinou lá no vídeo dela, que é dividir o inteiro pelo denominador, que no caso o denominador é o 10, é o número de baixo da fração, tá? E aí, a gente multiplica o resultado pelo numerador, que é o número de cima da fração. Então, em 3 décimos, embora eu deixei essa barrinha aqui transversal, mas vocês entenderam, né? Que é o 3 é o numerador da fração e o 10 é o denominador. Então, ó, 3 décimos de 150. Eu vou pegar o 150, deixei aqui anotadinho, dividido por 10 é 15, tá? 150 dividido por 10 é 15. E eu vou pegar agora o 15, que é o resultado, e vou fazer vezes o numerador. 15 vezes 3 é 45. Então, esse aqui é o valor do reajuste. Mas vocês têm que prestar atenção no seguinte também. Às vezes está falando assim, ó, qual é o valor do reajuste? O valor do reajuste é R$45, então. Mas está perguntando lá no nosso problema, quanto passará a custar? O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que pegar o valor do reajuste e somar com o preço do produto para eu saber quanto ele vai custar, qual é o preço novo do produto. Certo? O reajuste é 45, mas quanto o produto vai ficar custando? Então, eu faço mais uma conta. Eu pego o 150 mais o 45. Esse 45 aqui, ó, é o 3 décimos de 150, tá? Ó, teve um reajuste de 3 décimos. Então, esse 3 décimos, eu encontrei ele aqui, o 3 décimos de 150 é 45.
Mas agora eu pego 150, que é o preço antigo, e faço mais 45. O preço novo do produto reajustado vai ser R$ 195, tá? O preço do produto reajustado será R$ 195. Deu para entender? Então, quando tem lá 3 décimos, por exemplo, como estava aqui, eu vou achar 3 décimos de 150, com esse método aqui, né, de fazer, dividir o inteiro pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Para isso, eu vou transformar o meu 3 décimos na escrita fracionária, tá? 0,3 é igual a 3 décimos. Achei o preço, porque era um reajuste, e fiz uma conta de mais. No outro exemplo que eu tenho aqui, que nosso tempo está correndo, eu vou correr um pouquinho aqui também, fala assim, ó, agora é um cálculo de desconto, tá? No atacarejo, o preço do fardo de arroz está com desconto de 0,5 do valor cobrado no hipermercado, que custa R$ 250. Então, 0,5, que é 5 décimos, então eu vou escrever aqui, tá? Aqui a professora está lendo 0,5, só para vocês entenderem depois quando eu vou pôr 5 décimos. Mas você já pode ler direto, tá? No atacarejo, o preço do fardo de arroz está com desconto de 5 décimos do valor cobrado no hipermercado. Então, 5 décimos, ó, na forma fracionária, 5 sobre 10. Então, 5 décimos de 250. Mesma regra, aqui a coisa é igual. Só vai mudar lá na frente a outra conta, tá? 5 décimos de 250, vou calcular. 250 dividido por 10, porque eu pego o inteiro, divido pelo denominador. Vai dar 25. Peguei o 25, que é o resultado da primeira conta, e vou multiplicar pelo numerador. 25 vezes 5 é igual a 125, tá? Então, ó, 25 vezes 5 igual a 125. Então, o valor do desconto, né? Os 5 décimos aqui é 125. Então, agora, para saber o novo preço, porque tem que fazer o quê? Uma subtração, porque é desconto. Toda vez que é desconto, eu vou tirar, eu vou diminuir o preço, não é? Desconto diminui, reajuste aumenta. Então, desconto diminui, então eu vou pegar o preço antigo, que era 250, e tirar dele o valor do desconto, que é 125. Quando eu tiro 250, eu tiro 125, eu vou ficar ainda com 125, né? Que é coincidentemente, eu usei números que deu o resultado igual aqui. Então, no atacarejo, o valor será R$ 125. Então, olha só, se no hipermercado custava 250, no atacarejo vai custar 125. Deu para entender, gente? A forma de calcular aqui, ó, os décimos do inteiro é essa, transforma em fração, divide o inteiro pelo denominador, depois multiplica pelo numerador. E a diferença depois vai estar aqui. Quando fala em reajuste, eu vou ter que somar aqueles décimos lá que eu encontrei, seja décimo o que está lá que eu encontrei, eu vou somar com o preço. Se é desconto, eu vou tirar do preço do produto para saber qual que vai ser o preço novo do produto, tá? Então, o valor do desconto aqui é 125 e o valor do produto também será 125, porque nós tínhamos um 250 lá. Aqui tem mais coisa, deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar para vocês. Nossa aula está acabando já, nosso tempo está indo embora. Acho que era mais isso. Eu acho que aqui deu para vocês pegarem bem os conceitos principais. Tem algumas outras coisas aqui, mas eu acho que pode confundir muito vocês. Então, a gente pode ver depois. Aqui eu tinha deixado um slidezinho para a gente treinar um pouco a leitura. Então, é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? 3 décimos, que a gente estava acostumado a falar já com fração, né? É igual a 0,3, que é 3 décimos, né? Lê-se 3 décimos. Então, se eu tiver, ó, o 6 sobre 10, 6 décimos, eu vou escrever ele em número decimal 0,6, e eu vou ler 6 décimos. O 5 como numerador e o 100 como denominador. Eu vou ter o quê aqui, ó? 5 centésimos. Então, como que eu vou escrever, ó? 5 centésimos, 0,05, tá? Por quê? Não tem nenhum inteiro antes, então só tem o centésimo, só tem o décimo, então a gente não fala nada de inteiro, a gente coloca sempre o zero antes da vírgula. Aqui, ó, 28 centésimos. Então, também, se eu estou falando 28 centésimos, não tem um inteiro, não é um número misto aqui, uma fração mista que tem, por exemplo, 1 e 28 centésimos, não. Então, é 0,28, 2 casas depois da vírgula é centésimo.
Aqui eu tenho, ó, 172 sobre 1000, então eu tenho 172 milésimos. Como é que eu escrevo isso? 0, porque não tem número inteiro, vírgula, e aí eu vou colocar 172, que são os milésimos, né? 3 A aula já casas acabou. depois da vírgula. Nossa aula já acabou. Vamos ficar por aqui com a nossa aula. Deu para entender, gente? Deu para tirar um pouquinho de dúvida? Deu, eu vou embora porque eu só tô aqui por participação. Só por participação, mas deu para tirar dúvida? Já dá para Não, fazer agora aquela sim, avaliativa de boa? Dá, né? Eu não sei, eu não Olha, olhei. A Pro não Professora, olha quem eu coloca matei. os números da avaliativa, obviamente, mas eu procuro trabalhar assuntos que vocês vão precisar lá, tá? Então, a maioria dos assuntos aqui, a gente trabalhou coisas que vocês vão precisar para Professora, fazer a olha o que avaliativa. aconteceu com o meu Pokémon. O que aconteceu com ele? Quebrou? Não, não quebraram, enfiaram um palito nele. Tadinho do seu Pokémon. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã tem ciências. E aí, façam uma avaliativa com muito carinho, com muita calma. Façam cálculo no caderno. Falei isso já para vocês. Não é porque vocês estão escrevendo no computador que vocês não podem ter um rascunho. Calculem. Não fique tentando adivinhar número, que tem coisa que a gente tem que fazer a conta mesmo, tá? Então, gente, é isso, tá? Ficamos por aqui. Um super beijo para vocês. Tô morrendo de saudades. Vou achar um montão de foto e vou mandar lá nos grupos, tá bom? Até amanhã, Beijo para Sora. vocês, gente. Até amanhã. Professora. Tchau. Oi. Tchau, Sora. Tchau.